Fala galera, tudo bem? Essa palestra que você assistirá agora gratuitamente, ela também estará disponível na nossa área Premium. Para adquiri-la, basta acessar esse endereço abaixo e garantir a sua vaga de assistir quando e onde e quantas vezes quiser. Aproveite! Vou falar sobre a troponina, relação dela com o exercício físico e na prática clínica. Então, primeiramente, onde está localizada a troponina? Aqui vemos o aspecto macroscópico da musculatura estriada esquelética. E quando pega uma fração dela, sendo mais específico, uma fibra muscular, ela é constituída de várias miofibrilas, estes pontinhos aqui. E cada miofibrila tem várias unidades de sarcômero. O sarcômero ele vai de uma linha Z a outra. Então tem que ir nestes conceitos básicos. Eu não vou aprofundar muito sobre o aspecto citológico em questão, sobre as outras bandas, as linhas que tem, mas o sarcômero é isso. Vai de uma linha Z a outra. Aqui é um sarcômero relaxado e aqui um sarcômero contraído. O filamento de actina, o filamento fino, se encontra aqui. E o filamento grosso também. Então, a troponina vai estar por aqui. Então, com uma visão melhor, né, vemos o sarcômero. Aqui ele está relaxado. Quando ele está relaxado, é só imaginar um cabo de guerra. Um puxando de cada lado. Fica reto, esticado. Né? Quando o músculo está em contração, imagina uma força que você faz numa sanfona. Então está encolhendo. Isso aí é a contração, está encurtando, para falar a verdade. E aqui observamos filamentos de actina e de miosina em roxo. A actina vai ter a troponina, que é este cordão aqui, aliás, a tropomiosina, que é este cordão. A troponina é essa bolinha laranja. E a actina são essas bolinhas verdes aqui. Aqui temos a miosina com várias cabeças. Então, vai juntando as miosinas e forma um filamento grosso. E eu quero mostrar que a miosina e a actina, o sarcômero, estão localizados tanto na musculatura esquelética, na musculatura lisa também, e na musculatura do miocárdio. Aqui notamos as troponinas do miocárdio. O coração, ele está batendo constantemente, né? Então, tem que ter essas unidades para realizar a contração. Então, tem a troponina cardíaca. Quando pegamos o aspecto morfológico, aqui isolado, um pouquinho mais detalhado, após sabermos onde que está localizada a troponina, né? Então aqui está mais claro. Então pega o filamento de actina. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades, 7 monômeros de actina para constituir um filamento. A tropomiosina é uma proteína helicoidal, esse formatinho de duas fitas enroladas uma na outra e vai passando por aqui, entre os filamentos de actina. E a troponina tem 3 subunidades proteicas que acabam constituindo ela. Então isso aqui é um aspecto geral, desde a musculatura estriada esquelética ao cardiomiócito. Então, para realizar a contração muscular, tudo isso, né,
para falar qual a relação da troponina com o nosso organismo. Então vai ter um potencial de ação na junção neuromuscular. Então vai ter uma sinapse, não com o neurônio pré-sináptico e com o pós-sináptico, e sim o neurônio pré-sináptico com a célula muscular. Então vai liberar acetilcolina. Isso aqui são as vesículas de acetilcolina no neurônio pré-sináptico. Ela vai ser liberada. Consequentemente, vai ter uma ligação com os canais de sódio, porque a acetilcolina ela se liga aqui, né? E a partir disso vai ocorrer o influxo de sódio. E daí, após, vai ocorrer um potencial de ação nos túbulos T. Isso aqui é a membrana sarcoplasmática. O sarcolema é a membrana da célula muscular. Tem um nome próprio, o sarcolema. Isso aqui são os túbulos T. É como você pegar a membrana retinha, né, e coloca uma agulha, um dedo, um palitinho e faz esse buraquinho aqui, são os túbulos T. Aqui tem uma depressão também na membrana, mas é para ligação com o neurônio. Então, após um potencial de ação, temos aqui o retículo sarcoplasmático, que armazena o cálcio. Após liberar o cálcio, né, no citosol da célula muscular, esse cálcio, ao se ligar com a troponina, vai desencadear um processo de contração muscular, que é dependente da hidrólise do ATP. Então, na forma ADP e de um fosfato inorgânico, para a cabeça de miosina está ligada à troponina, à quitina, aliás. A troponina, quando ela recebe este cálcio, ela muda a conformidade dela. Ela deixa a quitina exposta para ser ligada aos filamentos, às cabeças de miosina. Cada buraquinho desse é um sítio de ligação. Cada buraquinho de unidade da quitina vai ligar a cabeça da miosina. Então temos duas cabeças aqui que vai ligar uma em cada quitina, né, em cada sítio de ligação, e a partir disso vai ocorrer o deslizamento. Vai pegar a quitina, vai trazer ela para uma forma central, né, uma origem mais central, e a cabeça de miosina vai ficar se deslocando em cada monômero de quitina. Então, essa que é a contração. Dessa forma, o músculo vai se encurtar. Isso aqui é uma fibra muscular encurtada. Então, fica com esse aspecto. Conquanto que no relaxamento, o que ocorre? O cálcio que estava ligado à troponina, ele volta para o retículo sarcoplasmático. Então, sem o cálcio, não vai ter aquela contração. Então, aqui a cabeça de miosina voltando ao estado de repouso. Então, o músculo vai ficar relaxado. Então, o que precisa? Qual que é a função da troponina? Receber o cálcio e, a partir disso, ter todo um processo dependente da hidrólise de ATP, junto ao cálcio, o ADP, fosfato inorgânico, vai alterar a conformidade da tropomiosina, que é uma proteína que fica impedindo a ligação constante de quitina com as cabeças de miosina. Então, meio que vai deixar elas expostas, elas peladas assim, com a ligação das cabeças da miosina. Aqui, um pouquinho mais detalhado, o cálcio se ligando à troponina,
Aí, com a hidrólise do ATP e fosfato inorgânico, vai ocorrer a ligação, as formações das pontes cruzadas, que tem todo um ciclo. Aí ocorre o rompimento das pontes cruzadas também. Quando o ATP é hidrolisado em ADP e fosfato inorgânico, os substratos já prontamente utilizados, aliás, vai estar utilizando os substratos para estar se locomovendo em cada unidade de actina. Então, usou a energia, aqui está usando, está dissipando ela, vai estar ocorrendo o deslocamento das cabeças. Depois do deslocamento, com a formação do ATP, depois que é utilizado a energia, quando temos a formação de ATP, vai ocorrer que a cabeça da miosina, as cabeças de miosina vão se desligar, vai ocorrer o rompimento das pontes cruzadas, o desligamento. Por quê? O ATP é formado no processo de relaxamento. Na contração, você está utilizando o ATP, você está hidrolisando ele aqui na cabeça da miosina. Então, aqui é o estado relaxado. E depois ocorre, depois que é quebrado o ATP em ADP e fosfato inorgânico, de novo, começa todo um ciclo. De novo, a cabeça da miosina vai ligar na actina e vai ocorrer a contração muscular. Então, eu quero focar aqui, né? A troponina, que temos vários tipos. Aqui está representado por uma unidade só, mas temos 3 subunidades, na verdade. Então, esta é a função de contração muscular. E quando olha aqui de uma maneira mais detalhada, vemos os tipos: a troponina C, a troponina I e a troponina T. Aqui representado o cardiomiócito, o miocárdio, a musculatura do miocárdio. Aqui no estado relaxado, né? Quando a musculatura cardíaca está contraída, há todo um sinergismo, uma interação, esses tipos de troponina. Então, o que observamos até então? Tem troponina no músculo esquelético e no músculo cardíaco. Então, se a pessoa faz um exercício bastante exaustivo, pode ter esta liberação no sangue de troponina? Sim, porque o exercício por si só é catabólico, está degradando o tecido. Então, se eu analisar a troponina sérica de um atleta que fez um exercício bastante exaustivo, vamos falar nem que é intenso, porque, por exemplo, intenso pode ser um HIIT, né? Necessariamente a pessoa não vai ter essa liberação, uma degradação imensa do tecido para liberar a troponina, mas pega uma maratona, fez um exercício com uma duração gigantesca, algo bem suprafisiológico, pode ter liberação de troponina muscular do músculo esquelético? Sim, pode. Pode ter na cardíaca? E aí? Porque um fator confundidor é este, né? Você pensa que analisa a troponina do maratonista e a priori você pensa, não foi do tecido cardíaco, isso é muscular, né? Mas para frente eu vou mostrar que é demonstrado até mesmo troponinas específicas da musculatura cardíaca. Por que eu falo? Quando pega a troponina I e a troponina T, ela tem uma conformidade específica da musculatura cardíaca. Quando faz a análise bioquímica, quando lá está o biomédico analisando, tem todo um material, um equipamento específico para analisar as troponinas cardíacas. A troponina C
ela tem uma estrutura bem semelhante, tanto na musculatura esquelética como a musculatura cardíaca. Então ela não chega a ser específica, mas tem estudo demonstrando elevação de troponina I e troponina T através de exercícios de endurance. Então a C nem chega a ser tão específica. Então, se o atleta tiver a elevação da troponina C, ela pode ser da musculatura esquelética ou do cardiomiócito. Agora, se for a troponina I ou T, parece que há mais especificidade ao miocárdio. Foi nessa revisão dessa revista do American College, revista específica da área de cardiologia, acabou abrangendo isso. Então, quando há um infarto agudo do miocárdio, uma lesão, não está chegando nutriente aqui no caso, há uma elevação de troponina nos dias posteriores. Porque 1, 2 dias após, a troponina vai lá para cima. Quando tem um infarto do miocárdio não tão grave, a troponina dá uma elevada, mas não tanto, igual aqui. Na miocardite também pode ter uma alteração, mas não chega a ser igual ao infarto do miocárdio. Então, essa que é uma preocupação. Na prática clínica, pode ser utilizado, mas para frente eu vou pegar alguns estudos para destrinchar. Vou mostrar o que a literatura mostra. O que a literatura tem como chega perto de um consenso até então. E aqui, neste gráfico, o que é observado? Quando há o infarto, a mioglobina sobe, a creatina quinase total sobe, a creatina quinase na sua isoforma MB também sobe, mas isso é mais agudo, é antes das 24 horas. Todos esses marcadores aqui em questão já dá uma subida. Tem o LDH também, que aumenta no decorrer dos dias dos infartos. E a troponina, ela não dá um pico tão agudo no infarto igual a mioglobina, mas a partir do primeiro, segundo dia já dá um aumento, e depois não fica tão proeminente, mas ela fica um pouquinho mais elevada no decorrer de vários dias, no caso a troponina I. Então, às vezes, ela pode ser até utilizada como um marcador agudo de infarto, para estar analisando com outros. É complicado analisar ela sozinha, mas passou vários dias, passou uma semana, ela pode estar elevada também, enquanto esses aqui tendem a normalizar, a decair. Então, a troponina cardíaca é liberada seguida de uma insuficiência cardíaca oriunda de uma isquemia, a falta de oxigênio, aí condição de hipóxia, algo, digamos, patológico. Então, temos o cardiomiócito, a célula do coração. Pega o cardiomiócito, tem as estruturas de miosinas, cabeças duplas aqui, né, de miosina, o filamento de actina, cada monômero de actina, entremeados por aquela corda dupla, né, que é a tropomiosina, essa proteína, e as troponinas juntinhas aqui, ó, troponina cardíaca C, I e T. Então, na lesão, né, cardíaca, na isquemia, o cardiomiócito fica com a membrana dele frágil. Com essa membrana frágil, há um dano, né, no miocárdio, que acaba ocorrendo o extrapolamento das troponinas para o sangue, né? Troponina I e a T são as mais utilizadas a priori na clínica, né?
São bastante utilizadas. Aí elas pegam, vai para o sangue. Tá vendo aqui? O cardiomiócito, aqui as troponinas indo para o sangue, são liberadas em função da lesão. Numa revisão da Nature Reviews Cardiology, temos vários pontos importantes. E aqui eu destaco que 1/5 dos pacientes admitidos em um departamento de emergência, sendo que esses pacientes são sintomáticos, têm elevados níveis de troponina cardíaca, mas a maioria não tem síndrome coronariana aguda. Algumas razões da elevação de troponina cardíaca dos níveis são condições que possivelmente são multifatoriais, algo bem importante, multifatoriais, incluindo isquemia do miocárdio, uma tensão ventricular, um trauma do miócito, uma piora do clearance renal e mecanismos desconhecidos. Olha que importante, algo multifatorial. Então, necessariamente, não é só infarto que aumenta a troponina cardíaca. Aqui fala que o resultado, né, do teste de troponina C, os níveis, não devem ser interpretados isolados, mas em contexto, na condição clínica. Mesmo em baixos níveis de troponina cardíaca, pode ser prognosticamente importante associado com resultados adversos, né, na ausência da síndrome coronariana aguda e requer a investigação de causas substanciais, de causas, digamos, obscuras que não são relatadas. Ou seja, troponina cardíaca não deve ser analisada isolado, depende muito da condição clínica. Então o médico vai utilizar toda a experiência para estar olhando o paciente na condição enferma, né, na emergência. E aqui nesse gráfico pixel, o que mostra? Que 65% de pacientes admitidos em emergência, né, que foi analisada a troponina e cardíaca em um período de 3 meses, 65% deles não tinham infarto agudo do miocárdio. Porém, né, uma quantidade significativa, né, junto a 30%, 40% tinham, né, infarto agudo do miocárdio. Então é algo a estar analisando, né? Vai ter uma parcela que não vai ter, mas vai ter uma parcela que tem o infarto do miocárdio. Nesse gráfico aí entra a questão do exercício físico extenuante, que é a maratona. Porque não tem nada de fisiológico você correr 10 horas também, né? Um aeróbico, digamos, diário de 30 minutos, 1 hora, que seja assim, não vai ocasionar isso, tá? Mas você pega uma situação de embolismo pulmonar, essa linha azul, de um infarto do miocárdio que tem elevação do segmento ST, isso aqui é algo de eletrocardiograma, tá? Então tá lá, um paciente infartado, um paciente com embolismo pulmonar e um maratonista. A troponina cardíaca T, tá? Liberação dela. Que é notado? Há um aumento em ambos, um aumento agudo, um aumento aqui, 10 horas. Aumentou, sim. Mas tanto que o infarto aumenta mais, o embolismo aumenta mais, a maratona também aumenta. Mas temos que ter o bom senso, tá? Eu vejo o problema da maratona se for realizar, por exemplo, semanalmente uma ultramaratona, né? Mas, poxa, isso é bem danoso ao organismo como um todo, tá? Por exemplo, já chega aqui 72 horas, já faz outra maratona. Chega aqui 240 horas depois, outra maratona. Isso aí, com o tempo, vai ocasionar malefícios, né? Vai ter colateral, sem dúvida, cardiovascular, imunológico, etc. Osteotendíneo.
mas aqui representa uma comparação da maratona com parâmetros enfermos bem mais agravantes, a princípio, né? Mas tem que tomar cuidado. Imagina, você pega uma pessoa com uma predisposição a tais doenças e coloca ela fazer uma maratona, né? Vai que essa troponina não sobe bem mais do que isso. Agora vamos ver consenso, um documento publicado no Journal of the American College of Cardiology. Interpretação dos níveis elevados de troponina. Vamos ver. Troponina positiva pode estar relacionado com isquemia e também há fatores não isquêmicos. Isquêmicos incluem infarto do miocárdio, né, e as ramificações. Atenção aí pra galera aí, cocaína também, metanfetamina, né, esses drogas estimulantes desse jeito pode estar relacionado também com a positividade da troponina através do infarto do miocárdio, né? Não isquêmica, diversas coisas, né? Uma infecção, uma inflamação bem grave, uma sepse, uma miocardite, pericardia, um trauma, uma cirurgia, um choque elétrico, um estresse como um todo, né? Problema renal, um AVC. Então é algo bem amplo. E também não podemos deixar de lado a análise clínica, né, dos ensaios, a qualidade que está sendo realizada o teste. E o que traz, né, esse documento aqui, do Colégio Americano de Cardiologia? O que significa, né, o nível elevado de troponina? Não vou falar muito disso aqui não, que meio que se contradiz, né? Fala que elevação de troponina é sensível e específico indicador de mionecrose cardíaca. Tá. Aqui fala, por si só, elevação de troponina não indica o infarto do miocárdio, né? Enfim. Troponina elevada ocorre em várias ocasiões não isquêmicas. Acabamos de ver, né, na tabela anterior, né? E quando a troponina deve ser obtida? A troponina, a elevação da troponina deve ser analisada, realizada somente em indicações clínicas suspeitas do infarto do miocárdio. Ou seja, você vai pedir para um atleta como rotina? Não vai, tá? A elevação de troponina dos níveis deve sempre ser interpretada em um contexto clínico presente, né? Ou analisar o que é a prática clínica, os sintomas, né? Já abordei isso anteriormente, né? A troponina é recomendada no diagnóstico do infarto miocárdico e também em pacientes com doença renal crônica. Na ausência, né, de intervenções específicas baseadas nos resultados, a troponina de rotina ou teste, né, não é recomendado para condições clínicas não isquêmicas, exceto, o FDA aprova o teste de troponina para o prognóstico do paciente com doença renal crônica. Em tratamento, né, paciente exposto, né, à quimioterapia, que tem, né, a droga acaba induzindo a insuficiência cardíaca. Aliás, pode induzir, necessariamente não vai induzir insuficiência cardíaca. A intenção da quimioterapia não é matar o paciente, mas pode estar realizando. Então, ou seja, são poucas condições. Então, fica fora de cogitação. Você vai realizar, vai no médico do esporte, vai no profissional, outro profissional médico, ou vai no nutricionista, né, que pode prescrever exames bioquímicos, você não vai pedir uma troponina. Mas isso não deixa de ser interessante a gente estar analisando essa condição do atleta, né, da atividade excessiva. E agora também vamos para o BNP.
falamos já sobre a troponina BNP, que é o peptídeo natriurético cerebral. Horas. Mas o que tem a ver o cérebro? Não, o cérebro foi porque o peptídeo natriurético cerebral, no caso, foi descobrido neste órgão, né? No cérebro de porcos. Mas é um hormônio peptídeo que está relacionado diretamente no lado cardiovascular, no coração. O coração acaba liberando o peptídeo natriurético cerebral, tá? Mas vamos pensar em nível de coração. Esquece cérebro. Então, às vezes eu vou abordar peptídeo natriurético cerebral, essa nomenclatura, mas esquecem o cérebro. Tá? Eu vou falar sobre coração. Aqui, ó, relação. Ó, por que eu falei de troponina e exercício físico, uma associação, né? Mostrei mecanismo. Porque o exercício extenuante, como uma maratona, pode estar liberando essa troponina. Agora vamos ver o BNP, né? Peptídeo natriurético cerebral. Uma inflamação, uma condição inflamatória, com citocinas pró-inflamatórias, com lipopolissacarídeos, com TNF-alfa, interleucina 1 beta, interferon gama, e outros fatores aí, uma condição que o coração está com uma fibrose, né, um excesso de fibroblasto, já está realizando uma cicatrização, está ficando bem enrijecido, toda essa disfuncionalidade está relacionado com a liberação do peptídeo natriurético cerebral pelo cardiomiócito. Isso aqui é uma condição enferma, tá? Pega um paciente com uma cardiomiopatia. Mas e aí? E o atleta está fazendo exercício excessivo? Será que libera? Pegar a estrutura do peptídeo natriurético cerebral. Um estudo do Journal American College Cardiology. Tem o PRO, né, peptídeo natriurético cerebral. Como eu falei, um hormônio peptídeo. Ó, vários aminoácidos. Cada bolinha dessa é um aminoácido. Então, ó, de 1 a 108 aminoácidos. E tinha antes, se eu não me engano, tinha 130 e pouco, 138 aminoácidos. Pega essa estrutura aqui no cardiomiócito do peptídeo natriurético cerebral. Quando há uma sobrecarga no coração, esse hormônio, esse peptídeo pode ser liberado. E ao ser liberado aqui, tem duas formas. Você pega essa estrutura, ela sofre uma clivagem, né, uma clivagem enzimática, e tem o BNP propriamente dito, e tem a outra molécula, a outra substância, que é uma estrutura de aminoácido terminal, né? Um N-terminal do peptídeo natriurético, do próprio peptídeo natriurético cerebral. Então, os dois têm ensaios clínicos, né? Os exames bioquímicos para estar se analisando. Vou dar um zoom para ficar melhor nessa imagem aqui, tá? Quando tem uma regurgitação mitral severa, ou seja, algo patológico, o que é uma regurgitação mitral? Temos uma válvula, aqui ó, válvula mitral, que quando o ventrículo esquerdo tem que realizar a ejeção, a saída do sangue, o que ocorre? Essa válvula era para estar totalmente fechada. Com o enfraquecimento do coração, essa válvula pode abrir. Né, a válvula mitral, ela abre, então volta um pouco de sangue para o átrio esquerdo, e essa é a regurgitação mitral, mas isso é uma condição patológica. Não estou falando que o exercício vai fazer isso. Em minha concepção, mesmo um maratonista não vai ter essa regurgitação severa mitral, porque em função do exercício, o coração tem uma adaptação e fica até mais forte, tá? Então não estou distorcendo isso. Entretanto, olha aqui, ó. Na parede, quando tem uma maior tensão, né,
tem esse aumento atrial e uma tensão na parede ventricular, a liberação, né, dos derivados do BNP. Talvez o exercício físico atue mais aqui, né, através dessa tensão na parede, né, porque vai chegar um ponto que a pessoa está 10 horas correndo, fazendo um exercício físico que seja, que pode prejudicar algo, né, fisiologicamente o coração, não é isento, né, de danos. E pode ser que não. Então temos o gene, né, do BNP, vai ter todo aquele processo, né, aqueles precursores que eu falei, a formação, né, dos aminoácidos, para chegar no hormônio em questão, e eles são liberados no sangue, né. O NT-proBNP, a porção do N terminal, e o BNP propriamente dito. Vou pegar uma caneta aqui, ó, não, um apontador de laser, né, que eu uso. Olha, destacar aqui, ó, tem um coração, ele libera esse BNP. Fatores hormonais estão relacionados diretamente, tanto é que é um hormônio polipeptídeo. Ó, como que ele chama? Lembra? É o peptídeo natriurético cerebral. O que é a natriurese? É a excreção de sódio, né, que ocorre via renal. E acaba ocasionando isso mesmo, a natriurese. E aí? Tá lá o atleta, né, na sua atividade, no seu endurance, correndo, né, algo bem exaustivo mesmo. E aí? Se liberar esse BNP, será que a pessoa vai perder bastante potássio? Então isso aí é algo para estar se pensando nutricionalmente. Junto com a bebida isotônica, né, com carboidrato, tem toda a relação de carboidrato através da glicose, da frutose, né, que tem seus transportadores específicos em nível cerebral e acaba dependendo de sódio para ser absorvido lá no SGLT1. Eu não vou abordar sobre isso, talvez em outro momento, né, se eu tiver outra oportunidade, eu posso estar abrangendo sobre. Mas tem toda uma relação do sódio para estar ajustando esses transportadores. E se ocorrer uma natriurese, né, pode prejudicar isso também, né, desde de absorção intestinal a fatores, né, do sódio que envolve inúmeros processos celulares. Então, será que o endurance aumenta, né, ao ponto de ser impactante? Vamos ver mais para frente, em alguns estudos. Então, pegando uma análise de ecocardiografia, mensurada da funcionalidade, a estrutura do coração, que é bem importante, e uma correlação com o BNP. Na fração de ejeção do coração. O que é a fração de ejeção? Você pega o coração, tem a ejeção, a saída de sangue, que vai sair por volta de 70 ml, tá? A cada batida. E vai ter um volume diastólico, um enchimento em questão de 120 ml por aí. Então pega 70 dividido por 120, vai dar por volta de 60, 58, onde está meio preto aqui. Então, teoricamente, isso aqui seria o ideal. Ou seja, próximo ao ideal aqui, os valores do BNP tendem a ser mais baixos. Quando a pessoa tem essa fração de ejeção bem ruim, né? Ou seja, o coração não está batendo idealmente, olha aqui, há um aumento, né, do BNP. Na letra B, o EDP, vamos ver o que é a pressão diastólica final, pressão da diástole que é exercida. Aqui também, onde está esse aglomerado preto, digamos que é o ideal, que é por volta de 15 até 20. Até 20 é o ideal, 18. Ou seja, passou disso aqui, né, tá com excesso
da pressão diastólica final, o coração está fazendo muita força para realizar essa diástole, ao aumento do BNP. Agora, no estresse sistólico da parede, é a mesma coisa. Aumentou o estresse da parede cardíaca, aumentou o BNP. E aqui o estresse da parede diastólico final. A mesma coisa também, aumentou o estresse, aumentou o BNP, ou seja, através do ecocardiograma, realizado em 160 indivíduos, foi mostrado essa associação. Então, o BNP está relacionado também diretamente, na literatura, pelo que eu vi, a transplante cardíaco. Então, tem aquela complicação, né, do enxerto em questão, aqui, complicação cardíaca de vários tipos, né, até mesmo em transplantes sucedidos, há complicações cardíacas, né, obviamente, e vai ter, né, seus derivados inflamatórios, um aumento de secreção do coração, uma disfunção diastólica, uma disfunção ventricular também, falência renal. Então tudo isso, né, hipertensão pulmonar, pode estar relacionado com o aumento do BNP. Agora vamos, né, para o que a literatura mostra no exercício físico. Nem vou mostrar muito o lado enfermo. Na American Heart Journal, os pesquisadores selecionaram vários atletas, né, e colocaram ele a 3 eventos: uma maratona, uma corrida de 100 km, ou seja, uma ultramaratona aqui, né, em questão, corrida mesmo, e o 110 km de mountain bike, ou seja, é uma maratona de bicicleta na montanha, né, com vários obstáculos. Pessoal de meia idade, parâmetro corporal, digamos, compatíveis a atletas, e anos de treino. Pessoas bem treinadas já, principalmente os corredores de 100 km, os de mountain bike também. Então não foi qualquer indivíduo. E a média, né, de minutos realizados do exercício, 240 minutos de maratona, 600 de 100 km, ou seja, essa maratona aqui foi uma ultramaratona, foi mais do que o dobro, né, de minutos do que essa maratona aqui, e o mountain bike também. Então, ou seja, tudo extenuante. Isso aqui, por exemplo, divide por 10 dá 10 horas de exercício físico. Os outros vão dar 5, 4. Então, são exercícios exaustivos. E mediram, né, aqui a fração, esse derivado do BNP, né, que eu já falei anteriormente, né, na porção N-terminal, a troponina I e a troponina T. Olha aqui, bolinha branca aqui, 100 km, o quadrado é maratona, e o losango é maratona de mountain bike. Aumentou os níveis de BNP 15 minutos após o exercício físico, aqui os valores de antes. Aumentou. Troponina I aumentou também. Troponina T aumentou, depois diminuiu de 3 horas. Engraçado que de 100 km não aumentou 15 minutos depois do exercício físico, né, da maratona de 100 km. Não sei se é porque eram indivíduos mais treinados, digamos, mais experientes, de 12 anos. É um dado meio que confundidor, né? Mas olha aqui, dá para notar um nítido aumento do derivado do BNP, da troponina I, e também troponina T, né, em 2 grupos. Outro estudo que analisou também a galactina 3, que é um marcador, digamos, até que novo para infarto.
que eu vi que chegou no Brasil em alguns laboratórios foi em 2014, mas nunca vi muito relato assim da utilização dele, tá? Acredito que seja um marcador bem caro, mas tem na literatura. Aqui ó, em 2014 também, né, no estudo, né, em questão, mas eu já vi aqui no Brasil em laboratório, mas foi coisa de 2014. Viram a concentração de troponina e galactina 3 e o derivado de BNP, que aumentou, o título já falei isso, aumentou depois de 60 km de uma ultramaratona. Então vamos ver. São 18, né, 18 pessoas aqui, treinamento, 18 atletas, só para deixar claro. Troponina aí, antes para depois, aumentou. O derivado do BNP também, e a galactina 3 também, ou seja, são marcadores de infarto, todos, que aumenta depois da maratona. Agora, troponina cardíaca em respostas em jogadores de basquete adolescentes. 10 adolescentes, jogador de basquete, sexo masculino, 15 anos, né? Não preciso colocar muito dado aqui, né? Por exemplo, a altura, já eram indivíduos mais altos, 1,90 m, de média, essas coisas assim. Mas vamos direto ao resultado. Troponina cardíaca T e a troponina cardíaca I. Ó, pré-exercício. Após o exercício, né, o basquete tem 4 tempos, cada tempo 12, 10 minutos por aí, praticamente uns 50 minutos de exercício físico, né? Mas temos que levar em conta que o treinamento desses atletas é bem extenuante também. Então, digamos, praticamente a semana inteira o pessoal está treinando. Às vezes extrapola isso, tá? Então foi algo meio que aleatório. Pegou um jogo aí de uma temporada e foi analisar. E cada quadradinho desse é de um indivíduo. Dá para notar o aumento da troponina T 2 horas depois, 4 horas depois, 24 horas depois já está tudo normal. Então não é infarto, digamos. Troponina aí, pré-exercício já tinha 2 ali aumentado, né? Igual eu falei. Como que será que foi um treinamento anterior? Não sei, né? 2 horas depois já deu aquela aumentada em vários participantes, 4 horas depois também, 24 horas depois tendeu a baixar. E o que significa essas linhas, né, pontilhadas horizontais? Linha A, insuficiência, né, do miocárdio, é um nível já que já tem insuficiência, né, do miocárdio. Ou seja, todos esses quadradinhos que estão aqui acima são resultados, né, compatíveis a pacientes enfermos. E a linha B pontilhada reflete no infarto agudo do miocárdio. Então, a partir daqui é infarto agudo do miocárdio. Você pega 2 indivíduos, 4 horas depois, dá com a troponina em nível de infarto agudo do miocárdio. E fez a troponina cardíaca T, troponina cardíaca I, fizeram uma relação também, ó. Quanto maior o aumento da troponina I, maior também o aumento da troponina T. Cada quadrado desse preto aqui, um indivíduo, esse aqui de 2 indivíduos, esse aqui de 3. Então pegou todos os pacientes, analisaram essa correlação aqui, o aumento de ambas as troponinas. Interessante que na discussão do estudo, os autores citaram, talvez, né, o coração dos adolescentes são mais suscetíveis ao estresse oxidativo, né, são corações, digamos, não completamente formados. Segundo eles, pode ter essa correlação, tá? Mas eu não acredito tanto assim. São adolescentes, quer ver? 15 anos de idade, então não são tão novos assim também. Eu acredito bastante na intensidade do exercício, de todo o processo que tem, né, tanto na categoria de base, tanto profissional, com a exposição com o exercício, que chega a ser extenuante. Às vezes o atleta treina 6 horas por dia ou até mais,
E se isso realmente ocorrer, em função do coração imaturo, né, imagina aqueles atletas com 12 anos, 13 anos, né, pessoal mais novo, na pré-adolescência, que está exposto a um exercício bem extenuante e não tem um acompanhamento laboratorial, não faz um eletrocardiograma, um ecocardiograma. E aqui, né, foi observado a troponina, né, e de alta sensibilidade depois de 60 km de uma ultramaratona, 15 homens, atletas recreacionais. Cada pontinho desse é um atleta. O pontinho preto é o pré e o vazio é o pós. Então a troponina I de alta sensibilidade e a troponina I, né, outro marcador dela, de menos sensibilidade, né. Então aumentou, ó. Você nota um nítido aumento, ó, vai aumentando. Isso individualmente, dá para ter uma boa análise aqui, ó. A outra também aumentou, ambos tipos de troponina aumentou. E a linha pontilhada, vamos ver o que ela significa, se é igual o estudo anterior. São níveis de referências de 34, né, nanogramas por litro aqui, né, então, aliás, 34 nanogramas por litro aqui e 8,6 nanogramas por litro aqui. Esse seria um limite, né? Acima disso, o paciente já em uma condição, digamos, de emergência, né, estaria relacionado com um problema cardiovascular grave, a princípio, né? É claro que tem todos os fatores clínicos. Agora, nesse estudo, uma amostra de 564 indivíduos, sendo uma população de referência, e pegaram também 85 corredores de maratona para analisar. Aquela população de referência, ou seja, os não maratonistas, né, que não realizaram um exercício tão exaustivo, ó, temos a troponina cardíaca T, troponina cardíaca T de alta sensibilidade e uma troponina cardíaca I. Ó, não houve um aumento assim, né? Vamos pegar ele de referência. Pré-maratona, tá bem que compatível aqui, ó. Mas pós-maratona, ó, tanto que vai aumentar todos os parâmetros. Todos aumentou. Mas pós-maratona já tendeu a diminuir, né? Nesse outro estudo, 73 pacientes entre 64 e 94 anos, idosos, né? Os pesquisadores submeteram os idosos a exercícios de força para membro superior e inferior 1 hora por 2 semanas, é claro. Teve um aquecimento, realizou um alongamento ali também, tá? Mas esse aqui foi o foco. Como resultado, troponina esquelética, tá? S de esquelética. Até então a gente viu só cardíaca. Então vamos ver troponina esquelética. 34 pacientes. Porque não teve material para analisar todos também, 70 e poucos, né? Então foi em 34 que analisaram. Pré-programa, 75,3 picogramas por ml. Né? E pós o programa, 48. Ué, um exercício de força diminuiu a troponina cardíaca esquelética em questão. Não estou falando da cardíaca, tá? Esquelética tem um marcador específico para troponina esquelética em idosos. Então, nesse gráfico aqui que vê uma relação, né? Quando pega aqui um nível, por exemplo, de 130 picogramas por ml da troponina cardíaca T, né, posterior ao teno, mais ou menos aqui, se encontra aqui, ó,
em nível de pré, né, de 200 picogramas por ml. Então, se estava ali bem alto, né, o nível de troponina esquelética do tipo T, né, a T, posterior ao treino, né, posterior à intervenção de 10 semanas, 10 semanas do treino, você pega, faz uma linha aqui, traça uma linha, deixa eu até fazer aqui, para ficar mais nítido. Traça uma linha aqui, o que a legenda está falando. Ou seja, em suma, só para finalizar aqui, ó. Pré estava alto, troponina. Você pega pós, diminuiu. Após 10 semanas, não é logo após o exercício físico. Porque o exercício físico é catabólico em questão, né? Então poderia ser até um viés, mas isso a longo prazo diminuiu. E será o porquê diminuiu? Troponina T esquelética. Não confunde com a cardíaca, tá? Porque um músculo ativo, principalmente submetido a um treinamento de força, né, ele fica adaptado, ele fica mais forte à fibra muscular, a cápsula que recobre toda a fibra muscular, né? Então, vai ter microlesão? Claro, vai ter microlesão, mas a microlesão vai ter aquela ligação com as células satélites, vai regenerar. Mas ele não fica tão frágil igual um músculo enfraquecido em função de um sedentarismo de um idoso, né, que vai passando com o tempo, tem todo aquele desgaste muscular, fisiológico, inflamação, etc. E parece que, isso aqui é uma imagem do próprio artigo, tá? Além dos dados, eles abordam essa imagem. Parece que a troponina T esquelética, com essa fragilidade muscular, principalmente nos idosos, tende a ser liberada. Então, por isso que fica maior. Ou seja, parece que o exercício de força, uma musculação, pode ser interessante sim para a troponina cardíaca esquelética, da musculatura esquelética. Agora um estudo, com pesquisadores bem conceituados na área de fisiologia, de exercício físico, tem o Luc Van Loon de exemplo. Eles analisaram tais marcadores aqui, ó, troponina T e troponina I, em idosos também, expostos a treinamento de força, chegando até 80% de uma repetição máxima, totalizando 10 repetições de exercício de membros inferiores e superiores, 45 minutos, 3 vezes por semana, ou seja, bem pesado. Mesma coisa, claro, teve um alongamento, de início, no final teve também, para diminuir o batimento cardíaco aos poucos, dependendo do indivíduo, então, pega a idade, paciente bem velho, ó, 72, 78, 3 grupos realizaram exercício físico, um grupo não, foi o controle. Um grupo de idosos de intervenção realizaram 13 pessoas, 12 semanas de exercício de força. O outro, 24 semanas de exercício de força. O outro era idosos mais frágeis, 78 anos. 24 meses de exercício físico. Que vai dar metade de um ano, então é bastante coisa. E o outro, não, o outro foi idosos frágeis que ficaram ao controle ali, sem exercício físico. Como resultado, troponina cardíaca, tá? T. Agora é a cardíaca, vamos ver o que o exercício de força faz. É a troponina cardíaca I, todas de alta sensibilidade. Diminuíram no decorrer das semanas. Aliás, não diminuíram, não alteraram significativamente, tá? Aqui houve até uma leve diminuição, mas não houve resultado estatístico significativo, nem na troponina T e I,
E aqui, né, uma análise dos idosos mais frágeis de 24 semanas de treinamento, também não houve, né, alteração na troponina cardíaca, ou seja, um treinamento de força convencional, por exemplo, que pode ser realizado numa musculação, aparentemente não é prejudicial a idosos, né, até mesmo frágeis.